Olá, gente, tudo bem? Espero que sim. Passando aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre liderança. Eu tenho ouvido alguns líderes e eles têm questionado que hoje está sendo muito difícil alguém se submeter a uma liderança espiritual. Mas nós entendemos que existem alguns fatores para que alguém não venha se submeter a uma liderança espiritual. Primeiro, a gente precisa saber que liderança ela é uma habilidade, né, de motivar e inspirar pessoas de uma forma positiva, é o que não está acontecendo, né? Os líderes, eles não motivam as pessoas de forma positiva e por isso tem trago alguns gestos de insubmissão a esse tipo de liderança, porque a palavra liderança vem de autoridade, e autoridade quer dizer fazer crescer, e quando alguém percebe que está debaixo de uma liderança, que não há nenhuma possibilidade de crescimento naquele local, sobre a tutela daquela liderança, obviamente as pessoas não vão se submeter. O líder, ele precisa saber ouvir, e muitos líderes não querem ouvir os seus liderados. Os líderes hoje produzem medo nas pessoas que estão assim debaixo da sua liderança, tá certo? Então as pessoas hoje, elas ofertam por medo, elas dizimam por medo, elas estão na igreja por medo de retaliações dos seus líderes, na verdade. Então, esse líder precisa rever alguns conceitos, precisa ouvir os seus liderados, ele precisa saber se comunicar, tá certo? Às vezes comunicação não é o que eu falo, é o que as pessoas entendem, e muitas das vezes os líderes estão falando, e as pessoas não conseguem entender nada do que ele está falando, ele não é transparente, né, com a sua liderança. Então isso causa insegurança para alguém que está debaixo de uma liderança que não sabe ouvir, que não sabe se comunicar e que também não é transparente nessa liderança. E também o líder, ele precisa trabalhar em equipe, ok? Existem líderes que não têm essa humildade de trabalhar em equipe, ele não sabe compartilhar, tá certo, da sua administração. Observamos que tem líderes que eles fazem tudo sozinho e às vezes até coloca alguém em um departamento para trabalhar, mas ele não consegue deixar esse liderado desenvolver no seu departamento, porque esse líder, ele acaba sendo um controlador e com isso comete alguns abusos espirituais, tá certo? Ele não deixa esse liderado desenvolver. Lembra que eu falei no início que a liderança, ela tem um papel de ter uma habilidade de motivar pessoas e incentivar de forma positiva, tá? E o líder não pode ser um controlador daquele liderado, ele tem que deixar a pessoa trabalhar e desenvolver, ok? Então, se você, quem sabe, é um líder que está tendo esses comportamentos de não saber ouvir, de não saber se comunicar, de não ter transparência com a sua liderança e também não sabe trabalhar em equipe, você precisa rever o seu conceito de liderança, porque liderança vem de autoridade, que quer dizer fazer crescer, é motivar quem está debaixo da sua liderança. Então, no meu ponto de vista, quando eu vejo os líderes reclamando, eles não percebem que estão cometendo alguns excessos nas suas lideranças espirituais, tá certo? Então, esse vídeo eu fiz aqui para que você que está liderando, reflita na sua liderança, tá certo? E você que é liderado, reflita como está sendo aí, como você está recebendo aí o seu líder, né? Se ele não está cometendo alguns abusos espirituais na sua vida, se ele é controlador, se ele não sabe ouvir, se ele não é transparente, se ele quer mandar na sua vida pessoal, familiar. Então são alguns excessos, né, que cometem, que faz com que as pessoas não se submetam ao comando dessa liderança, tá bom? Espero ter esclarecido aqui e que você possa refletir, tanto você que é líder, refletir na sua liderança, e você que está sendo liderado, reflita se o líder está realmente de acordo com o que diz as Escrituras. O líder, ele tem que ser comendado, o líder, ele tem que ser equilibrado, ele tem que saber ouvir, tem que saber se comunicar, tem que ser transparente e, acima de tudo, trabalhar em equipe, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.